Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana Santos e na nossa aula de hoje falaremos sobre algumas classes gramaticais. Essa aula será dividida em 4 vídeos e nesse primeiro vídeo vamos falar sobre verbo e vozes verbais, depois substantivo e adjetivo, pronome e colocação pronominal, conjunções coordenativas e subordinativas. Então, para começo de conversa, vamos saber aqui o que é verbo. Verbo é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Ele possui inúmeras flexões, de modo que a sua conjugação é feita mediante algumas variações. Quais são as flexões, variações do verbo? Em pessoa, em número, singular e plural, em tempo, presente, pretérito e futuro, em modo, tem 3, indicativo, subjuntivo e imperativo, e também em voz, que pode ser ativa, passiva ou reflexiva. Veremos um pouco mais sobre vozes verbais à frente. Os modos verbais que eu comentei são esses 3, indicativo, subjuntivo e o imperativo. O que eles denotam? O modo indicativo, ele denota certeza, uma realidade, um fato, algo que acontece, aconteceu ou acontecerá de fato. Por exemplo, João sempre estuda, presente do indicativo. Eu poderia dizer que João estudou ontem, seria aí o pretérito perfeito do indicativo. Ou ainda que João estudará amanhã, que é o futuro do presente do indicativo. Então, independente se a minha frase está no presente, passado ou futuro, eu posso indicá-la, classificá-la como modo indicativo se ela denotar aí uma certeza, uma realidade, um fato. O modo subjuntivo, por sua vez, indica dúvida, possibilidade, uma hipótese. Talvez João estude amanhã. Se João estudasse mais, ele passaria no concurso. Então, denota aí uma possibilidade. E o modo imperativo que indica uma ordem, um pedido, uma sugestão. Estuda agora, João. Abre a porta para mim. Feche a torneira. Então, são exemplos aí dos modos verbais que nós temos. Aqui, junto com os modos, eu coloquei os tempos verbais em que eles se dividem. No modo indicativo, nós temos presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Lembrando apenas aqui, o que é algo perfeito? Algo que aconteceu e acabou. Ele conseguiu, João estudou, começou no passado e ficou lá, terminou. O pretérito imperfeito, ele aparentemente é algo que foi interrompido. João estudava todas as terças, agora ele não estuda mais. Dá a entender algo nesse sentido. E o mais que perfeito, que a gente quase não usa, mas ele tem aqui a sua desinência modo temporal, que é esse irá, ele conseguira, ela partira, eu estudara muito. É o que a gente fala tinha estudado, tinha conseguido, tinha partido, que a gente utiliza mais o pretérito mais que perfeito no seu modo composto, que a gente vai ver mais à frente. O futuro do presente, que é algo que está por vir, e o futuro do pretérito é um futuro que não vai acontecer. Ele denota uma condição para que aquilo pudesse acontecer, Ele conseguiria a vaga se tivesse se esforçado mais. Então, esse seria o futuro do pretérito. O modo subjuntivo, ele se apresenta aqui em 3 tempos verbais. O presente, pretérito imperfeito e o futuro. E eu consigo identificá-lo colocando aqui algumas conjunções. No presente, a conjunção que, no pretérito, o se, e no futuro, o quando. Então, quando ele conseguir, quando eu crescer, quando ela vier, são exemplos aí de modo subjuntivo, porque denotam, então,
uma hipótese. Se ele conseguisse, quando, se ele fizesse, se eu cantasse, que ele consiga, que eu lute muito, que eu estude, ainda que eu estude, não sei se vou passar. Então, o modo subjuntivo aí. E o modo imperativo, que se divide em afirmativo e negativo. Então, eu tenho o modo imperativo na forma afirmativa ou negativa. Compre isso, ou então, não fale aquilo. São exemplos de verbos nesse modo verbal. Eu separei aqui esse slide apenas com o modo indicativo para demonstrar aqui algumas desinências modo-temporais. O que são desinências modo-temporais? São desinências que demonstram o modo e o tempo verbal daquele verbo que eu estou estudando. Então, nós vimos sobre estrutura e formação de palavras numa outra aula, e lá eu falei sobre as desinências nos verbos. Por exemplo, aqui, no modo indicativo, os verbos conjugados no pretérito imperfeito, eles têm, na primeira conjugação, essa desinência ava. Então, lembrando lá, primeira conjugação, verbos terminados em ar. Amar, cantar, dançar. Eu amava, eu cantava, eu dançava. Nós amávamos, nós dançávamos, nós cantávamos. E na segunda e terceira conjugação, verbos terminados em er ou verbos terminados em ir, a minha desinência modo temporal do pretérito imperfeito do indicativo é o ia. Eu comia, eu dormia, eu partia. Nós comíamos, nós partíamos. Então, essas desinências auxiliam e muito na hora de identificar o tempo e o modo verbal daquele verbo em questão. O pretérito mais que perfeito, comentei ali, que é a desinência modo temporal ra. Eu amara, eu comera, eu partira. Ele amara, ele comera, ele partira. Então, eu tenho essa desinência. Lembrando apenas aí que o mais que perfeito a gente utiliza ele geralmente na forma composta, né? Eu tinha estudado, eu tinha comido, eu tinha partido, com o verbo aí usando aí o auxiliar e o verbo no particípio, que são aqueles que terminam, geralmente, né? Terminam em ado e ido. É claro que existem algumas exceções, alguns verbos que têm o particípio irregular, como, por exemplo, o verbo escrever. Eu tinha escrito e não escrevido, né? Futuro do presente no indicativo, eu tenho a desinência rei na primeira pessoa. Eu amarei, eu cantarei, eu comerei, eu partirei. E a desinência ria no futuro do pretérito. Eu amaria, eu comeria, eu partiria, eles partiriam, nós amaríamos. Então, eu tenho essa desinência modo temporal. Bora praticar. Na apostila de vocês, eu tenho lá na página 56 essas duas questões sobre tempos e modos verbais. Questão número 1. Leia os períodos abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas. Número 1. Espero que Fernando tenha trago ou trazido os brinquedos que prometeu. 2. Se couberdes, coubéssemos, caibamos, todos nos carros, iríamos juntos. E 3. Renata reveu ou reviu a prova antes de entregar. Bom, primeiramente aí o verbo trazer, que muitos têm dúvidas em relação a esse verbo na sua forma no particípio. É trazido ou trago? Então aí, gente, o correto é trazido, tá? Eu tinha trazido, ela tinha trazido. Espero que Fernanda tenha trazido. Elimina aí, então, a letra A e a letra C. Depois, número 2, o verbo caber, na primeira pessoa do plural, nós, né? Se todos nós
coubéssemos, tá igual aí nas duas alternativas, ainda continua analisando. O verbo rever, ele é um derivado do verbo ver. Então aqui, Renata reviu ou reveu a prova? É só pensar no pretérito perfeito do verbo ver, aquilo que já aconteceu, que acabou, como se eu dissesse que ontem ela viu a prova. Então, ontem ela reviu a prova. Correto aí a letra B, alternativa B. Renata reviu a prova antes de entregar. Questão número 2, tem aí um texto, né, um pequeno texto, para responder a questão. E o que me interessa aqui são os verbos. Os verbos gritava, escrevia e comprara. Então, aqui eu quero saber a quais tempos verbais eles respectivamente pertencem. Então, aqui a desinência modo temporal me auxilia a responder essa questão. Verbo gritar, primeira conjugação, ele tá aqui mostrando a desinência ava. Eu gritava, eu cantava, eu dançava. E o verbo escrever, segunda conjugação, tem aqui a minha desinência ia. Eu escrevia, eu partia, eu comia. Nós vimos aí que essas desinências pertencem ao pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, nós vamos lá para as nossas alternativas e o que não for pretérito imperfeito do indicativo, eu elimino. Então, nós temos aí letra C, que fala que é pretérito do subjuntivo. Letra D também fala que é subjuntivo, elimina. Letra E falou que o primeiro verbo é mais que perfeito do indicativo, também está errado. Então, nós temos letra A, falando que o gritava é pretérito imperfeito do indicativo, e letra B. O escrevia também é pretérito imperfeito do indicativo, aqui falou que é mais que perfeito, então a gente já eliminou e já encontramos a resposta correta, que é a letra B. Só para confirmar, o comprara, né, olha lá minha desinência modo temporal, eu tinha comprado, eu comprara, pertence ao pretérito mais que perfeito do indicativo, letra B corretíssima. Sobre vozes verbais, são a forma como os verbos se apresentam na oração a fim de determinar se o sujeito está praticando ou recebendo a ação expressa pelo verbo. Nós temos aí 3 tipos de vozes verbais, voz ativa, passiva ou reflexiva. Vamos ver cada uma delas agora. Na voz ativa, o meu sujeito, ele é agente daquela ação, ele pratica a ação verbal. Por exemplo, Bia tomou o café da manhã logo cedo. Olha o verbo. Quem é que tomou o café da manhã logo cedo? A Bia. A Bia é o meu sujeito, ele é um sujeito ativo porque está praticando a ação de tomar o café da manhã, é ela quem está tomando. Aspiramos a casa toda. Quem é que aspiramos a casa toda? Olha o meu sujeito oculto, sujeito desinencial, que eu identifico pela desinência de número e pessoa. Primeira pessoa do plural, mos. Nós aspiramos a casa toda. Sujeito oculto, o meu sujeito é agente da ação, é ele quem pratica a ação de aspirar a casa. Já fiz o trabalho. Quem é que fez o trabalho? De novo, nós temos aqui sujeito oculto ou desinencial, eu já fiz o trabalho. O sujeito, mais uma vez, é um sujeito ativo, é um sujeito que pratica a ação de fazer o trabalho. Na voz passiva é o contrário. O meu sujeito agora, ele é paciente da ação verbal. Isso significa que ele recebe a ação expressa pelo verbo. A voz passiva, ela se divide em passiva analítica ou passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal, porque eu vou ter a presença de um pronome apassivador se, tá? Então, lembrando aí, voz passiva, o sujeito recebe a ação. Se eu tiver uma locução verbal, o que é isso?
um verbo auxiliar com um outro verbo principal no particípio, a do ido, quando for regular, né? Eu tenho voz passiva analítica. Então, observem. A árvore foi cortada. Foi cortada. O verbo tá aqui, ó. Meu verbo auxiliar, geralmente é o verbo ser, né? E o meu verbo principal no particípio, cortada. Olha lá, terminação ada ou ido, ou ado, né? Então, a árvore foi cortada. Quem é que foi cortada? A árvore. A árvore é o meu sujeito, ela sofreu a ação do verbo, ela foi cortada. Portanto, voz passiva analítica, porque eu tenho mais de um verbo aqui, eu tenho locução verbal. O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Então, olha aí, foi tomado. De novo, minha locução verbal. Verbo auxiliar mais verbo no particípio. Quem é que foi tomado por Bia logo cedo? O café da manhã. O café da manhã é o meu sujeito paciente, né? É o meu sujeito que está sofrendo a ação. Aconteceu isso com ele que foi tomado. Professora, mas a Bia é quem toma, ela não é sujeito? Não. Por quê? Lembrem-se sempre que o sujeito da oração, o verbo sempre vai concordar com o sujeito. Quem é que foi tomado? O café da manhã. Quem que tomou de fato esse café? Ah, foi a Bia. Então, o que é por Bia? Logo cedo, né? Esse por Bia. O que é a função sintática dele? Nós estudamos isso algumas aulas atrás. Ele é o agente dessa oração, é ele quem está praticando, mas ele não é o sujeito. Ele é um agente da passiva. Agente da passiva, por quê? É quem, entre aspas, né, pratica a ação do verbo quando ele está na voz passiva analítica. Por isso que é chamado de agente da passiva, é um termo acessório da oração. Por que é acessório? Ele não faz falta, né? Ele me dá uma informação a mais, mas não faz falta no entendimento da minha informação principal. Como no exemplo de cima, a árvore foi cortada, eu não sei quem cortou, eu não tenho o meu agente da passiva aqui, mas a informação ainda assim faz todo sentido. O trabalho foi feito por mim. Quem é que foi feito por mim? O trabalho. Notem aí que o trabalho é o meu sujeito paciente, ele sofre a ação de ser feito por alguém. Quem é que fez? Eu. Esse por mim, de novo, seria um agente da passiva. Voz passiva sintética ou pronominal, o meu verbo sempre vai estar ali na terceira pessoa, né? Singular ou plural, e eu vou ter esse pronome apassivador, mais um sujeito que sofre a ação, um sujeito paciente. Então, por exemplo, cortou-se a árvore. Lembrem-se lá, né? Aqui eu tenho o sujeito na minha frase, o meu sujeito está sofrendo a ação, é um sujeito paciente. Quem é que foi cortada? A árvore. Lembram que quando eu tenho o verbo na terceira pessoa com a partícula ser, eu tenho que observar se é um verbo transitivo direto, ou se é indireto, ou se é verbo intransitivo, que aí eu não teria sujeito na oração, seria uma oração sem sujeito. Mas aqui eu tenho o verbo cortar, que é transitivo direto, né? Aquele um que necessita de um complemento. E nesse caso eu tenho sujeito e não objeto. O que é que foi cortado? A árvore. Ela sofreu a ação do verbo e ela é o meu sujeito. Eu tenho aqui voz passiva sintética. Alugam-se casas. Casas são alugadas. Lembrem sempre de tentar fazer essa troca para ver se realmente eu tenho o verbo ali, se eu realmente tenho o sujeito naquela oração. Quem é que são alugadas? As casas. Elas estão sofrendo a ação de ser alugadas. Já se fez o trabalho. Quem é que já foi feito? O trabalho. Olha lá. Fez-se o trabalho. Por que o se veio antes? Porque eu tenho aqui uma palavra que é atrativa de pronome, né? Então, coloquei o pronome antes, mas se eu não tivesse,
eu poderia perfeitamente dizer que fez-se o trabalho. E aí teria o se junto ali, né, o meu pronome junto do verbo. Voz reflexiva, agora o sujeito ao mesmo tempo pratica e recebe a ação verbal. Então, o verbo na voz reflexiva, o meu sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente da ação verbal. Exemplo, o garoto feriu-se com a faca. Quem é que se feriu? O garoto, meu sujeito. Ele praticou a ação. E a quem que ele feriu? Ele feriu a ele mesmo. Então, ele ao mesmo tempo pratica e recebe a ação de ser ferido. Atropelou-se em suas próprias palavras. Alguém se atropelou nas próprias palavras. De novo, voz reflexiva. Olhei-me ao espelho. Sujeito oculto aí, né? Eu olhei a mim mesmo no espelho. Eu olhei a mim mesmo no espelho. Então, voz reflexiva. Geralmente aí, ó, verbos na voz ativa, ou seja, tá praticando a ação, né? O meu sujeito, ele é agente, ele pratica a ação, junto de um pronome oblíquo, que indica ali que é algo que o sujeito pratica com ele mesmo. Indica o objeto, direto ou indireto, sendo esse a mesma pessoa que o sujeito. Voz reflexiva recíproca é quando eu tenho aqui, né, sujeito com mais de um núcleo, né, sujeito composto, ou simplesmente algo que indica plural. Sofia e Lucas se beijaram. Um beijou ao outro. Então, é uma ação que ambos praticaram e ambos receberam. Eles se cumprimentaram após o jogo. Eles cumprimentaram a eles mesmos. Abraçamo-nos logo que nos vimos. Então, nós nos vimos e nós abraçamos uns aos outros. Voz reflexiva. Bora praticar algumas questões. Questão número 1 aí sobre vozes verbais. Transpondo para a voz passiva a oração. O faro dos cães guiava os caçadores, obtém-se qual forma verbal? Então, observem que minha oração está na voz ativa. O faro dos cães guiava os caçadores. Aqui eu teria meu objeto, né, direto. Como que eu passo da voz ativa para a voz passiva? Eu pego o meu objeto e transformo em sujeito. Então, os caçadores eram guiados pelo faro dos cães. O que antes era sujeito, na minha oração ativa, na voz passiva analítica, com locução verbal, vejam aí que eu tenho que ter mais de um verbo, vai virar meu agente da passiva. Então, os caçadores, tinha aqui um verbo, vou ter que ter dois, não pode ser apenas um verbo, né? Na voz ativa, se eu tiver um verbo, na voz passiva eu terei dois. Se na voz ativa eu tiver dois verbos, na voz passiva eu terei três. Sempre vai aumentar um. Então, aqui, eles eram guiados, eles foram guiados. Preferência aí para o verbo ser, eram. Os caçadores eram guiados pelo faro dos cães. Questão 2. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A forma ativa dessa mesma frase é... Então, aqui, ó, tudo isso pode ser comprovado. Aqui está a minha locução verbal. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Minha oração estava na voz passiva, eu quero ela na voz ativa. Então, aqui, por qualquer cidadão, era o meu agente da voz passiva, né? Olha lá, o meu sujeito. O que é que pode ser comprovado? Tudo isso. Isso era sujeito. Vai ter que mudar de lugar, né? Então, qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Resposta correta, letra A. Olha lá, eu tenho 3 verbos, né? A locução verbal ali com 3 verbos na voz passiva. Na voz ativa eu vou diminuir. Pode comprovar. Sempre assim. Voz ativa, se eu tiver 1, voz passiva 2. Voz ativa, se eu tiver 2,
voz passiva, 3 verbos. Então, qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Questão número 3. Assinale a alternativa em que há agente da passiva. Uma dica é, o agente da passiva ele sempre vem acompanhado de preposição. Então, nós vamos observar se a voz verbal está na voz passiva e se eu tenho ali algo acompanhado por preposição. Olha esta terra toda que se habita dessa gente sem lei, quase infinita. Não. Agradeço-lhe pelo livro. Quem é que agradece? Eu. O sujeito está praticando a ação, então não está na voz passiva. Não pode ter agente da passiva. Nós seremos julgados pelos nossos atos. Quem é que seremos julgados? Nós. Vai acontecer isso com a gente, né? A ação verbal está recaindo sobre o meu sujeito. Quem que vai nos julgar de verdade? São os nossos atos. Então, aqui o pelos nossos atos é o meu agente da passiva. Resposta correta, letra C. Ouvi a notícia pelo rádio. Aqui indica apenas o modo, né, o objeto que eu utilizei para ouvir a notícia. E aqui, por mim, você pode ficar. Também não indica agente da passiva. Questão número 4. Transpondo-se para a voz passiva a construção. Os ateus despertariam a ira de qualquer fanático. A forma verbal obtida será qual? Então, eu tenho voz ativa aqui. Os ateus despertariam a ira. Quem é que despertaria a ira de qualquer fanático? Os ateus. Certo. Realmente está na voz ativa. Tenho aqui qualquer fanático, né? A ira de qualquer fanático, eu tenho que transformar isso aqui no meu sujeito agora. Qualquer fanático teria sido despertado, despertar-se-á, fora despertada, teriam despertado, seria despertada. Qual é a alternativa correta? Eu estou falando agora da ira. A ira de qualquer fanático, olha aqui, ó. Futuro do presente é ria. Futuro do presente é rei, futuro do pretérito é ria. Então, eu tenho que manter o mesmo tempo verbal. Teria. Eu tenho teria na letra A e tenho teria, seria, né, na letra E. Verbo aqui está no plural, olha lá, teriam despertado. Mas aqui o meu sujeito, o núcleo é ira, está no singular. Então também não pode ser a letra D. A ira de qualquer fanático teria sido despertado ou seria despertada? Lembrem a quantidade de verbos. Na minha voz passiva, se eu tiver, aliás, na voz ativa aqui, eu tinha um único verbo. Então, na voz passiva, eu vou ter 2. Portanto, resposta correta, letra E. Seria despertada, tá? Questão da apostila de vocês, questão número 4, a gente encontra lá na página 57, carta de leitor, nós temos aí o texto, e eu quero saber só sobre esta frase, sobre esta oração. Transpondo-se para a voz passiva, ou seja, está na voz ativa, eu vou ter qual forma verbal? O estilo e o assunto do artigo viriam a sensibilizar a leitora. Quem é que viriam a sensibilizar a leitora? O estilo e o assunto do artigo. Isso aqui tudo era meu sujeito, né? Então, eu tenho que transformar agora o meu objeto em sujeito. Quem é que viriam a sensibilizar? A minha leitora, né? Agora, a minha leitora vai ter que ser sujeito. A leitora vinha, veio, viria, vem, viriam a ser sensibilizados. Então, veja bem, sujeito no singular, o verbo também tem que estar no singular. Então, viriam não pode ser. Vem também não pode ser, porque está no plural. Terceira pessoa aí do plural.
sobrou, veio, vinha e viria. Onde que eu encontro a resposta? Aqui, ó, na minha desinência modo temporal, viriam. Então, aqui a resposta correta, alternativa C, viria. Viria a ser sensibilizada. A leitora viria a ser sensibilizada pelo estilo e assunto do artigo. Resposta correta, letra C. Sobre verbo e vozes verbais, é só isso. Voltamos no nosso próximo vídeo sobre substantivo e adjetivo. Obrigada pela atenção.